Jesus, bendito tudo deixarei. Glória ao Senhor. Marque cada um que está aqui nessa noite com tua santidade, Jesus. Nós almejamos, Jesus. Nós ansiamos ver tua face nessa hora. Ah, Jesus, dá esse privilégio para a nossa igreja. Ver a ti face a face, Jesus. Nós queremos ter experiência contigo nessa noite. Experiência mais profunda. Experiência mais profunda contigo, Jesus. Oh, oh, oh. Aqui estamos, Deus, perante o trono da graça. Aqui estamos, Deus, perante tua misericórdia. Posso ver relâmpagos e sentir trovões. Posso ouvir as vozes que procedem do trono. 24 anciões se prostram, lançam suas coroas aos teus pés, e os seres viventes proclamam dia e noite
santo, Deus poderoso, prostro-me diante de ti, santo. Glória ao Senhor nessa noite. Glória ao Senhor nessa noite, com a profundidade do seu ser nessa hora. Ah, porque Ele é santo, porque Ele é santo, porque Ele é santo, 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 santo. Oh, perfeito, lindo, maravilhoso, maravilhoso tu és, nostro diante de ti, porque tu és santo, não há outro igual a ti, eu me entrego a ti, Jesus, eu me entrego diante de ti, porque não há outro igual a ti. Eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego. Se entregue na presença do Senhor nessa noite. Se entregue, se entregue, se entregue, se entregue, se entregue, se entregue. Santo, santo, santo. Hoje mais forte, santo.
Oh, que o inferno se estremece com a sua oração. Que o inferno se estremece. Santo, Santo, Deus, Glória a Deus, aleluias. Você falou isso, em espírito e verdade, você chamou ele, aleluias. Você falou santo, 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 aleluias. E se você falou, com certeza Deus, aleluia, está recebendo a sua adoração. Eu vi um mistério muito profundo com o filho do pastor, Revassu de Cantiosépia. Fique de pé, é uma criança, Devassu de Cantiosai. Vem aqui na frente, vou entregar algo de Deus para a sua vida. Arabasépia, Devassu de Canta, Remanagai. Ah, Jesus, o Senhor me mostrava que essa criança, igreja, Devasebe Cantiosai, Deus já levantou a Dabasébia, porque Deus não vê ele aqui agora, Deus vê ele lá na frente como um grande profeta, Revasebe Cantiosépia. E Deus vai usar ele, a Dabassu de Canto, num avivamento muito grande nessa terra, a Rebadassu de Cantiosépia. O inimigo tem uma fúria, Devassu de Cantiosai, por isso vai estender as tuas mãos, que nós vamos orar aqui por ele, porque Devassu, o inimigo tem uma fúria muito grande na vida desta criança. A Dabasébia, porque ele foi separado desde o ventre, Devassu de Cantiosépia. E o Senhor vai fazer assim como fez com Jeremias, vai levantar ele para profetizar, aleluias, vai levar ele em muitas nações, a Dabasébia, e ele vai entregar muitos Devassu de Cantiosépia. Muitos lugares vão receber um avivamento através da tua vida, Revassu de Cantiosépia. Tu és ungido, feche teus olhos, tu és ungido do Senhor, que o Senhor possa te tocar agora, ó. Começa a receber um renovo aí de Deus, ó. Começa a dar vassoura, eu vejo aí um anjo te tocando nesta hora, ó. Começa a tu a receber um mistério novo na tua vida. Começa a tu receber um renovo aí de Jeová, ó. Revasebe Cantiosai. Na tua vida eu te toco. Adabassu de Canterais. Oh meu Deus, te toca nessa hora. Ele te reveste com as armaduras de Deus. Começa a receber uma unção de Deus. Começa a receber o poder de Jeová. É o anjo de Deus que vai te movimentar. Ele vai te tocar de um lado para o outro. Começa aí a receber esse Devasébia. Eu vejo um anjo aqui tocando, igreja. Eu vejo um anjo de Deus tocando nessa criança. Adabassu de Cantiosai. Eu vejo o fogo sendo aceso, mas ainda dentro dele há uma tocha sendo aí acesa. Adabassu de Cantiosébia. E ele vai Devasébia Cantiosébia ser profeta aí, ó, para levar a palavra de Deus. Adabassu de Cantiosébia. Olha aí, Jesus, enche essa criança aí com teu fogo, ó. Arabadasébia, ó. Ah, Jesus, faz aí algo novo no viver dele, porque é necessário, Pai. Reveste ele, cobre ele com o teu sangue nessa noite e abençoa a vida dele, Pai. Em nome de Jesus, vamos orar, igreja. Senhor, começa a tocar, Pai. Grande é a fúria do inimigo, Senhor, na vida dele. Mas é o Senhor que está abrindo uma grande porta do Evangelho para ele hoje. Porque Deus, ele não vai crescer para pregar a tua palavra. Ele já vai começar, Senhor, a ler a tua palavra. E o Senhor já vai começar a dar pregações para ele, ó. A Dabassu de Cantiosépia. E ele vai começar a receber convites.
isso, ó Deus. E o Senhor vai usar ele, meu Pai. Eu vejo um selo na vida dele aqui hoje. O Senhor está carimbando algo hoje, espiritualmente falando na vida dessa criança. Em nome de Jesus, Pai, que todo mal contra a vida dele venha cair por terra, Pai. Que hoje, Pai, eu vejo uma nova armadura na vida dele, Pai. Eu vejo, Pai Santo, algo novo no viver, Pai, algo muito forte na vida dessa criança, Pai. E que Satanás não vem investir. E que Satanás já caiu por terra na vida dele. Porque o Senhor chegou na frente. Eu quero te pedir a tuas bênçãos, Pai. Em todas as áreas, na vida dessa criança, Pai. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Em nome de louva a Deus com as palmas de Deus. Isso é para Jesus, isso é para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar louvando uns 2 ou 3 colinhos de fogo em nome de Senhor Jesus, amém? Com o pastor Antes está com a oportunidade. Nós estaremos aí agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo, os embaixadores de Cristo, da oportunidade também. Glórias a Deus. Saúdo toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Vem pra cá, meu amado, pega o seu instrumento. Deus de fogo, Deus de fogo, que abriu o mar vermelho. Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar no fio do teu cabelo. Deus de fogo, que te chama pelo nome. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a tua descendência passar fome. De guiça de fogo, mano de guerra, ninguém chama terra, ninguém chama de fogo, mano de guerra, ninguém chama terra, ele chegou a ligar. De guiça de fogo, mano de guerra, ninguém chama terra, ele chegou a ligar. De guiça de fogo, mano de guerra, ninguém chama terra, ele chegou a ligar. Quando o papel general, seu barco, você tem que aprender, você tem que adorar. Uma bola de fogo vai te crescerá. E você jogando um tiro pode conectar. Mas não tem uma razão. Deus é gente na glória. Glorificado. Esse é o Deus que dá vitória. Olhos de força, planos de dor. Mas deixe Miguel, a trono de guerra lá no céu. E pisa de fogo, plano de guerra. Ele deixou uma guerra, ele chegou a ganhar. E pisa de fogo, plano de guerra. Ele deixou uma guerra, ele chegou a ganhar. Eles tem um mal de vidro pra matar o você. Não pode dizer, o profeta Eliseu. Ele adorou e o fogo desceu. Na carruagem de fogo, arrebatado no mundo inteiro. Mas entendeu a razão. Deus é gente na glória. Glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olha o de força, olha o de dor, olha o de dor.
de fogo ardeu no teu coração. Então, irmão, deixa de fogo, irmão, deixa de fogo ardeu no teu coração. Aleluia! Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcos, já convido para estar sentado junto conosco no nome de Jesus. Amém. Está também com o pastor Marcos, né? A sua digníssima, os seus filhos ali. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para nós é um prazer ter vocês aqui, em nome de Jesus. Esse nome aqui é Ohana. Ohana e Miquele, né? Miguel. Quem é os dois? Eita glória. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Esdras é quem? Eita glória. Ele está a comitiva completa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Genilson, quem é o Genilson? Glória a Deus. Genilson. Mas tu não é Roberto? É Roberto Genilson ou Genilson Roberto? Eita glória. Seja bem-vindo no nosso meio, varão, em nome do Senhor Jesus, viu? Aleluia. Glória a Deus. O que diremos para os nossos visitantes nessa noite? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa é a casa do Senhor. Vocês têm a liberdade de glorificar e exaltar esse Deus maravilhoso em nome de Jesus. Amados, eu gostaria nesse momento de chamar aqui a nossa irmã Fátima, né? Que completou mais um ano de vida. Nós queremos orar por essa mulher de Deus, amém? Para que Deus possa acrescentar muitos anos e mais anos com saúde e paz, né? Na presença do nosso Deus. A nossa irmã Fátima tem nos acompanhado há alguns anos, né? Já tem aí, acho que se eu não me falha a memória, por uns 4 anos que está conosco, né? 5 anos já que está conosco. Amém, Jesus. Glorifica a Deus pela vida dessa mulher de Deus, que tem nos abençoado, amém? E eu creio que através disso também ela tem recebido muitas bênçãos, né, em nome do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de deixar o Salmo 100, né, no teu coração, irmã Fátima, em nome do nosso Senhor Jesus, que é um salmo que nós temos que celebrar o nosso Deus, né? Por quê? Porque nós estamos vivos, está respirando, já é uma dádiva do Senhor, né? Nós temos que verdadeiramente glorificar a Ele, porque Ele tem dado saúde. E eu sei, né, pela situação que você passou, e Deus te deu grandes vitórias. Então eu acredito que estar hoje aqui, falando que você completou mais um ano de vida, é uma graça, é uma glória, é na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que diz a palavra: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que fez povo seu, ovelha do seu pastoreio. Ou seja, foi Ele que te escolheu, amém? Foi Ele que verdadeiramente está do teu lado, né? E eu tenho certeza que hoje, né, que Ele está te apresentando, na verdade foi ontem, não é isso? Foi quarta, isso. Mas nós estaremos orando por você hoje, e eu tenho certeza que Deus vai te entregar um presente nessa noite em nome do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos orar. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, estendesse as suas mãos para cá em nome do Senhor Jesus. Vamos abençoar a serva do Deus Altíssimo. Pastor, esteja fazendo essa oração. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, está aí a tua filha, meu Deus, que quarta-feira de 11 completou mais um ano, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, Senhor, por tudo na vida dela, Senhor, se eu possa abençoar todas as áreas da vida da tua filha.
Que o Senhor possa renovar as forças dela. Porque o Senhor me dá uma palavra dizendo assim para ela, como está em Isaías: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória de Deus vai nascendo sobre ti, Pai amado. Por isso, Pai, que a tua glória venha se manifestar mais e mais na vida da tua filha, que ela ainda possa completar muitos anos, Pai, na tua presença, porque o inimigo tem sede, Pai Santo, desta alma, desta vida, mas o Senhor sempre chega na frente, Pai Santo, e nós queremos te pedir, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor, todas as tuas bênçãos sobre a vida da tua filha, em todas as áreas, Pai, nesse dia, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Meus parabéns, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, amém? Pelo menos aí uns 4 a 5 ou 6, dê um abraço aí bem caloroso nessa mulher de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém? Amados, eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento uma passagem muito conhecida, muito falamos sobre Malaquias, né? Mas eu gostaria de estar lendo junto com os irmãos em nome do Senhor Jesus. Malaquias capítulo 3, do versículo 7 em diante, que diz assim: desde os dias dos vossos pais, desviaste dos meus estatutos, e não guardaste, tornai-os para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não vos dizeis em que haveis de tornar? Roubarás os homens a Deus, todavia nos roubais, e dizei: em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós todas as nações. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Ou seja, meus amados, Deus está chamando você para ser fiel a Ele. Eu estou lendo um livro que fala sobre dízimo e ofertas, e muitas vezes nós achamos que nós temos que dizimar, ofertar por obrigação. Não é isso. Nós temos que estar dizimando e ofertando primeiro, porque amamos a Deus, amamos a obra de Deus, e sabemos que tudo que nós depositamos no gasofilácio do Senhor, isso é retribuído para nós 100 vezes mais. Isso não é palavra minha, é a palavra do Senhor. Ele que fala que tudo que nós fazemos, Ele o quê? Retribui 100 vezes mais na nossa vida. E muitas vezes as pessoas dão dízimo, amados, com o coração fechado, amém? Triste, angustiado, e isso atrapalha o seu crescimento financeiro, porque Deus não gosta. Deus quer que você dê o seu dízimo com alegria, com gozo na alma, sabendo que isso está sendo para a casa do Senhor, está sendo para os benefícios da casa do Senhor. Se você muitas vezes tem colocado o seu dízimo, a sua oferta, meu amado, no gasofilácio, com o coração triste, não coloque, em nome de Jesus. Uma outra coisa que eu quero te chamar a atenção: quantas pessoas até dizimam, até oferta, pastor, mas estão de raiva com o seu irmão, amém? Muitas vezes está lá, nem conversa com o teu irmão, não conversa com o teu próximo, e muitas vezes quer dizimar. Está errado. A Bíblia diz: aquele primeiro que vem a dizimar, conserte com o teu irmão, para depois estar colocando a sua oferta no gasofilácio. Meu amado, em nome de Jesus, por coisas pequenas o inimigo tem roubado a nossa bênção. Vigiai-vos, vamos vigiar a todo momento, porque a bênção de Deus não é pequena nas nossas vidas, mas é coisa grande que Ele quer nos dar. Mas isso depende de nós e não depende mais dele. Eu quero te dizer: não roube ao Senhor, dê tudo aquilo que o Senhor merece na sua casa, porque as suas finanças serão multiplicadas e abençoadas em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero chamar o diácono Roberto, que estará louvando ao Senhor em nome do Senhor Jesus, e enquanto isso você vai ter oportunidade, amém, de estar vindo aqui no gasofilácio, depositando a sua oferta, o seu dízimo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor, antes esteja ungindo, por gentileza, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Diácono Roberto, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Só na da igreja, papai do Senhor, amém? Amém. Aleluias. Aleluias. Hoje é culto, aleluia, de libertação. Aleluias. E nós temos que guerrear, né? Aleluia. Começamos orando e guerreando, vamos continuar guerreando. Aleluia. Porque a vitória é nossa em nome de Jesus, amém? Queira o inimigo ou não, mas nós vamos ser mais que vencedor. Amém? Glória a Deus, eu creio em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar com alegria, amém? Está de pé em nome de Jesus. Sai pra lá, coisa
coisa ruim, sai pra lá. Sai pra lá, coisa ruim, sai pra lá. Sai pra lá, coisa ruim, sai pra lá. A minha vida está nas mãos de Jeová. Sai pra lá, coisa ruim, sai pra lá. Sai pra lá, coisa ruim, sai pra lá. Sai pra lá, coisa ruim, sai pra lá. A minha vida está nas mãos de Jeová. Em Jesus tem a vida, se creres assim será. Ele fala de cura e livra, mal nenhum a ti chegará. Ele já venceu a morte, ele tem todo o poder. Se o inimigo quiser te gritar, em nome de Jesus pode repreender. Então cante assim: sai pra lá, coisa ruim, sai pra lá. Sai pra lá, coisa ruim, sai pra lá. Sai pra lá, coisa ruim, sai pra lá. A minha vida está nas mãos de Jeová. Glória a Deus. Vamos mandar esse Satanás pra lá em nome de Jesus. Porque aqui dentro só tem o Espírito Santo nosso Senhor Jesus. Só que existe um porém, eu preciso te advertir. O inimigo não tem a casa novo, nem deve encorpado, ele não tá nem aí. Mas se for um crente de fogo, com certeza pouco de abrimão. Só precisa você dar um glória, que ele vai embora pra lá. Então, sai pra lá, coisa ruim, sai pra lá. Sai pra lá, coisa ruim, sai pra lá. Sai pra lá, coisa ruim, sai pra lá. A minha vida está nas mãos de Jeová. Sai pra lá, coisa ruim, sai pra lá. Sai pra lá, coisa ruim, sai pra lá. Sai pra lá, coisa ruim, sai pra lá. A minha vida está nas mãos de Jeová. A tua vida está nas mãos de Jeová. A nossa vida está nas mãos de Jeová. Sai pra lá, ô glória! Vai pra lá, coisa ruim. Aleluia. Sai pra lá, coisa ruim. Aleluia. Vai pra Louvado lá, seja o coisa nome do ruim. Senhor Jesus. Amados, vamos nesse momento se colocar de pé. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero convidar aqui nosso irmão Marcos, né, o pastor Marcos, a qual está ministrando em nosso coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Fique ligado, irmãos. Fique ligado na palavra. Amém. Não deixe o inimigo aí roubar essa semente que vai ser germinada no teu coração em nome de Jesus. Estende as tuas mãos para cá e vamos orar. Senhor Deus, aí está o teu filho, ó Deus querido e amado, a qual o Senhor escolheu nessa noite para trazer a mensagem em nossos corações. Senhor, usa o teu filho com grande ousadia e intrepidez, ó Pai. Fala conosco, ó Deus querido e amado, não aquilo que nosso ego queira ouvir, ó Pai, mas aquilo que o Senhor tem para falar com a tua igreja nessa noite, ó Pai. Seja exortação, seja consolação, seja edificação, Deus querido e amado, mas que podemos sair daqui nessa noite alimentados, impactados pela tua palavra, em nome de Jesus. A oportunidade está com o pastor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Queridos, estou alegre em retornar a esta casa de oração Amém, para vos Jesus. falar da parte de Deus. Glória a Deus. Já quero falar sem medo de errar, Deus está neste lugar. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Não tem coisa melhor do que a gente chegar numa igreja e Deus está nela. É verdade. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Em seguida nós vamos ler o capítulo 2 e um outro versículo. Todos já acharam, amém, queridos? Amém. Atos dos Apóstolos, depois do Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 8, diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Recebereis a virtude de quem? Do Espírito Santo. De quem? Do Espírito Santo. Logo a virtude é do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, e até aos confins da terra. Capítulo 2, versículo de número 15.
diz desta forma, vire sua página, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 15, diz assim: estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Amém? Só até aqui pode se assentar, querido, adorando o nome daquele que é vivo para todos sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é lindo, maravilhoso, poderoso. Graças a Deus. Querido, como eu disse, eu estou alegre em retornar a esta casa para vos falar da parte de Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Aleluia. Estive orando a Deus, pensando a Deus, buscando a Deus, conversando com Deus. E o Senhor falou comigo nesses dias acerca desta palavra, em ministrar no tema deste trabalho. Então, se Deus fala assim, é porque Deus tem algo para as nossas vidas. Verdade é que Deus está aqui. Quando Deus usava a pastora para o meu garotinho, alguns meses atrás, eu não me lembro, talvez no ano passado, eu estava pregando no Vajão, e Deus usou uma profeta naquele dia, que falou semelhante à pastora aqui. Então eu creio que Deus está nesta igreja, neste púlpito, nesta tribuna, na liderança dessa igreja. Quantos acreditam nisso? Oh, aleluia. É como eu disse, não há coisa melhor do que você entrar numa igreja e Deus está nela, está na vida dos membros. Fica fácil para você pregar, fica fácil para você falar, porque já tem fogo ali. Qualquer vento se torna uma labareda, meu irmão, e não tem mais Satanás, demônio no inferno que pode apagar. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, eu quero vos falar acerca deste ser maravilhoso, deste ser lindo. Eu quero falar desta pessoa que é a terceira pessoa da Trindade. Não que ele seja menor do que o Filho, do que o Pai. Não é isso. É porque é uma sequência. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos são únicos. O Pai é único, o Filho é único e Ele é único. Assim, sendo os únicos, tornam um só, em unanimidade. Eles não discordam em nada, eles atuam de forma coerente e sensata, todos dentro do mesmo raciocínio. É por isso que nós dissemos e chamamos o nosso Deus de Deus Trino, ou seja, Ele é três em um. Todos têm vontade, todos atuam de forma em que um atua. Ou seja, o pensamento do Pai é o pensamento do Filho, o pensamento do Espírito é o pensamento de Deus, é o pensamento do Filho. E ainda diz que o Espírito do Senhor, ele prescruta as profundezas de Deus e traz para nós aquilo que Deus está pensando. Quando Jesus falava, ele diz, quando alguém perguntou, mostra-me o Pai, ele disse assim, Tomé, estou há tanto tempo com vós, e vós me perguntais, aonde está o Pai? Aquele que me vê o Pai, porque as obras que eu faço, não eu as faço, mas aquele que me enviou, eu a faço por causa daquele que me enviou. Então eles são um. Eu não posso aqui dar mais merecimento para um e desmerecer o outro de forma alguma. Todos eles são santos, todos eles são dignos de adoração. E quando Isaías, ele tem a visão do Senhor sentado no alto e sublime trono, ele vê que os serafins dizem, Santo, Santo, Santo. Ele diz, Deus Pai, Tu és santo, Deus Filho, Tu és santo, e Deus Espírito Santo, Tu és santo. O que acontece, querido, é que no decorrer da história, no decorrer da raça humana, desde que ele caiu, Deus tem operado e tem feito coisas grandes, tem feito maravilha. E Deus, Ele é um Deus sensato, que lá quando o homem caiu, quando o homem pecou, quando o homem transgrediu contra Deus,
Deus novamente tentou reatar com o homem, mas o homem começou a pecar novamente. Eu quero que você entenda algo. Nós estamos vivendo a sexta dispensação da raça humana. Dispensação é um período de tempo, é um período que caracteriza, que marca gerações. O primeiro período que a raça humana viveu foi o período da inocência. O homem era tão inocente, a mulher era tão inocente, que esse não conhecia pecado, esse não sabia o que era pecado, até aparecer Satanás lá, quando ele toma o corpo da serpente, ele faz com que a mulher coma daquele fruto, e assim a mulher passa a dar para o homem, eles passam a pecar. Então acaba a primeira dispensação chamada inocência. Então já entra a dispensação da consciência. Agora o homem não é mais tão inocente. Você vê que o homem inocente, do jeito que ele era, tão inocente como Deus criou, ele pecou porque desejou praticar aquilo, fazer aquilo, ter aquilo em que Deus tinha dito: certamente se comer morrerás. Mas o ser humano é obstinado, o ser humano tem isso. Quando Deus criou o homem, ele não criou um robô, ele não criou uma pessoa manipulada, ele não criou um fantoche, não. Diz a Bíblia que ele criou a sua imagem e semelhança, o criou. Ora, eu entendo que Deus então deu para o homem pensamento, eu entendo que Deus deu para o homem o raciocínio lógico. O homem poderia pensar, o homem poderia produzir, o homem poderia, porque ele tinha. Quando Deus ele diz que nós somos a sua imagem e semelhança, a sua imagem é nesse sentido, porque temos também a capacidade de raciocinar, temos também a capacidade de decidir. Oh, que coisa linda que eu acho, pastor, é quando nós temos essa capacidade de decidir, de escolha. Talvez você não teve o privilégio, talvez você não teve a oportunidade de escolher na família em que você queria nascer, o estado em que você queria morar, a cor dos seus olhos. Você não teve este poder de decidir, a forma do seu cabelo, talvez um cabelo liso, um cabelo caracolado, você também não teve o poder de decidir. Agora o que eu acho lindo é que Deus te deu o poder de decidir se você quer ou não ir para o céu. Está na tua mão se você quer. Você que decide se quer ou não ir para a glória. Deixa eu ver quem vai decidir ir para a glória. Oh, que coisa fantástica. Eu acho esse Deus muito belo. Eles tinham o poder de decidir se queriam continuar imortais ou queriam continuar a morrer. Queriam continuar ou queriam passar a ser mortais. Eles escolheram pela letra B, eles optaram por ser imortais, por ser mortais. Muito bem, foi aquilo que o homem decidiu. Aquelas decisões do homem faz com que ele arque com aquilo que ele decidiu, com as consequências. Pois bem, saindo dessa dispensação da inocência, em que o homem era tão inocente, mas assim mesmo pecou, agora entra na consciência. Agora o homem não tem mais desculpa, a mulher não tem mais desculpa, se ela sabe o que é o certo, e ele sabe também o que é o certo e o errado. Ora, então agora só erra se quiser, só erra se quiser. Agora a serpente não pode mais enganar ele, porque eles já estão conscientes do pecado, eles já podem decidir por eles mesmos, eles já conhecem o bem e o bem e o mal, e acredite, mesmo eles conhecendo o bem e o mal, continuaram a pecando, continuaram a errar. Sai dessa dispensação. Deus disse: desse jeito não dá, todo mundo erra, peca, não tem ninguém, eu vou botar um freio nesse negócio. Entra a segunda, a terceira dispensação, governo humano. Deus levanta um homem e dá agora a autoridade para ele, e ele impõe lei, ele impõe, sabe, normas, para que o homem pare de pecar, pare de errar. Mas isso também não deu resultado, mesmo com lei, mesmo com isso, o homem continua a pecar e a transgredir. Acompanhe comigo que eu vou te levar para um lugar fantástico nesta noite na história de Deus através para a raça humana. Olhe, o homem continua a pecar. Estamos na terceira, governo humano. Diz: não, esse homem começa a pecar, é obstinado. Deus até falou: não contenderá o meu espírito com o homem. Na terceira dispensação nós estamos em Noé, e Deus aparece para Noé: vou matar todo mundo, vou destruir, vou acabar com todo mundo, vai ficar só tu, Noé. E Noé prega e ninguém se converte. Você já conhece bem essa história, que só resta Noé e o
os seus descendentes. O justo, temente a Deus, mas eles crescem, pastor, eles proliferam e começam a pecar e a transgredir novamente. Agora Deus olha, não acha mais ninguém, ele entra num lugar chamado Ur dos Caldeus e encontra um homem por nome Abrão. A este homem ele fala com ele e diz: Abrão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E ele olha, e ele crê, ele acredita e sai de lá junto com Deus. Pois bem, essa é a quarta dispensação, chamada promessa. Deus faz promessa para Abraão, e olha, Deus cumpre as suas promessas. Deus não é político, político é que promete e não cumpre. Político é que só aparece em tempo que vai beneficiar ele, em tempo de campanha. Deus é diferente. Deus aparece num tempo onde os seus servos estão necessitados da sua graça. Moro lá no setor de chácara, lá da Ceilândia, e o tempo todo ninguém vê nenhum político. Mas as coisas já estão começando aí, a gente já está vendo algum aparecendo por lá, porque já está próximo. Eles já estão aparecendo, fazendo promessa. Vamos fazer isso, vamos aterrar, vamos trazer vamos fazer tudo. Já está fazendo promessa. Por quê? Porque já estão visando alguma coisa. Já estão visando alguma coisa que venha beneficiar eles mesmos, diferente de Deus. Quando Deus faz uma promessa, essa promessa de Deus, ela não tem por finalidade beneficiá-lo ele, mas beneficiar você mesmo. Quando Deus ele fez promessa para Abraão, ele diz: Abraão, sai dessa terra para uma terra que eu te mostrarei, e esta terra eu vou dar para ti e para tua descendência. Anda na minha presença e ser perfeito, e eu te abençoarei. A promessa de Deus, querido, vai trazer benefício para a tua vida. Deixa eu ver quem tem promessa de Deus. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quem te prometeu foi Deus, não foi homem. E se ele te prometeu, pode levantar essa cabeça, estampar um sorriso na cara e esperar, porque a hora de Deus vai chegar na tua vida. Quem sabe você diz: Deus já está atrasado na promessa. Deus me prometeu ano passado, já tem tempo, já era para me receber. O negócio está demorando. Deixa eu te dizer uma coisa: não está não. Não está demorando ainda não, querido. O relógio de Deus ele não está nem atrasado e nem adiantado. Ele bate certinho. E no tempo dele a tua vitória vai chegar. Ele fez promessa para Abraão e cumpriu. Nesse período de promessa, querido, nós vimos que os homens começaram a transgredir. Após Deus cumprir a sua promessa, que daria aquela terra para os filhos de Abraão, para seus descendentes, agora nós chegamos em um lugar chamado deserto. Ele vai levando os filhos dele para a terra, e nesse inteirinho ele faz novamente a dispensação, muda e entra a dispensação da lei. Estamos na quinta, e esta dispensação veio com Moisés. Nós sabemos que Deus deu uma lei para Moisés para reger o povo. Agora o povo erra, agora o povo é disciplinado, agora o povo peca, mas o povo morre. E Moisés diz desta forma: Deus levantará um do nosso meio, assim semelhante a mim. Toda alma que pecar contra ele, essa será exterminada. E acredite, querido, a palavra de Deus ela não está limitada a tempo, ela não está presa a espaço, ela é contemporânea. O que valeu lá, vale aqui nos dias de hoje. Deus ama o pecador, mas o pecado lhe aborrece. Pastor, e o que eu devo fazer? Confessa e deixa, e de Deus alcança a misericórdia. Estamos na dispensação da lei, e a lei ela veio para condenar. Isto é bíblico. As pessoas estavam errando, e onde não há lei, não há pecado, porque não tem nada para dizer que é errado. Mas vindo a lei veio e mostrou o erro das pessoas. Aquele que matar passa a morrer, aquele que for adulterar, aquele que adulterar, ele será pego e apedrejado para que tire o mal do meio dos filhos de Israel. E nós entendemos que a lei ela era severa, ninguém escapava. A lei ela era tão rigorosa, querido, que quando o povo pecou, quando os filhos de
Israel transgredindo contra Deus, com as filhas dos Moabitas lá, diz a Bíblia que naquele dia caiu 24 mil homens mortos, por quando se envolveram com mulher estrangeira. A lei era severa, a lei não permitia o homem pecar e ficar em liberdade, e ficar dando gargalhada dela. Não, a lei, esta dispensação da lei, ela foi terrível. Ela foi uma dispensação em que muita gente errava já sabendo que ia morrer, pecava já sabendo que ia morrer, fazia coisas erradas, já ia roubar, mas ela já ia consciente: se eu for pego, eu vou perder uma mão, eu sei, eu vou roubar, e se eu ferir alguém, eu sei que eu vou ser ferido. Essa era a dispensação da lei, era terrível. Ela ia numa via de sentido único, ela ia dizendo na seguinte forma: eu penso que a lei, se ela fosse viva, uma pessoa, ela ia aqui dizendo: se tu errar eu te mato, se tu errar eu te mato, se tu errar eu te mato. Agora nós entramos na sexta dispensação, e essa ela vem comprar, ela vem numa via de sentido único. A lei vai e ela vem, e a Bíblia diz que a lei ela veio por Moisés, mas a graça ela veio por Jesus Cristo. A lei vai dizendo: se tu errar eu te mato, mas a graça vem dizendo: se tu errou eu te perdoo, se tu errou eu te perdoo, se tu errou eu te perdoo. A graça, agora nós estamos na sexta dispensação, chamada graça. Essa é fantástica. É a dispensação que veio com o Filho de Deus. Quando ela começou, pastor? Quando Jesus nasceu. No dia em que Jesus nasceu, a dispensação da lei acaba e agora começa uma nova, chamada graça. Veio. Porque a Bíblia diz que, lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17, se eu não estou enganado, diz que o povo que estava assentado em região da sombra da morte viu uma luz. E os que estavam deitados, esperando já a morte, lá no vale da sombra da morte, uma luz raiou no céu. Desde então, Jesus Cristo começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Pastor, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo desta forma: eu cheguei, arrependam-vos e crede nisso. Ele estava dizendo: o reino de Deus chegou, e agora não tem mais para Satanás. O reino de Deus chegou, e agora o diabo tem que bater em retirada. O reino de Deus chegou, e a luz chegou, e onde chega a luz, as trevas têm que sair. Levanta a tua mão, porque a treva tem que sair, e a glória tem que chegar. Essa dispensação é fantástica, ela é caracterizada pelo sacrifício. Cristo sacrifica-se a si mesmo para redimir. Graça quer dizer um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele fez esse favor por nós. Pastor, eu merecia, então não é graça. Só é graça aquilo que é imerecido. Se nós não merecíamos, é graça. Se nós merecêssemos, não era graça. Então nós não merecíamos porque éramos por natureza inimigos de Deus. Não merecíamos porque éramos pecadores, mortos em ofensas e pecado. Não merecíamos porque estavam destituídos da glória de Deus. Nós não merecíamos, mas Ele, com o seu muito grande amor, entregou a si mesmo, fazendo maldito, assumindo a cruz e assim a morte, fazendo-se maldito até a morte de cruz. Ele efetua um sacrifício tremendo e glorioso. Após este sacrifício, já lá no alto da cruz, Ele dá um grito: Pai, está consumado. Está consumado, quer dizer, Ele estava dizendo: olha, a obra está completa, a coisa está perfeita, o negócio agora está do jeito que nós queríamos. Vamos alcançar homens e mulheres de todos os planos, de todos os países, de todas as raças, povos e língua. Acompanhe isso. Pois bem, agora Ele faz esta obra, Ele morre, mas a Bíblia diz no livro de Atos ainda que as ânsias da morte não pôde conter e Ele ressuscitou. Após Ele ressuscitar, Ele passa alguns dias com seus discípulos. Ele aparece para alguns no caminho de Emaú, Ele aparece mais tarde para outros. Daqui a pouco Ele aparece para seus discípulos e faz promessa para ele. E então diz a Bíblia Sagrada que chega a hora de Ele ir para onde Ele veio. E a Bíblia diz assim: somente um subiu, aquele que desceu, referindo-se a Jesus Cristo. Chega o dia de Ele ir.
E antes desse dia, então era a hora de ele subir, a Bíblia diz que ele chama seus discípulos, está registrado aqui. Lá no pé do monte diz, olha, eu vou, mas vocês não saiam de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá. Eu preciso ir para que ele venha. Meu pai já atuou com Abraão. Meu pai já atuou lá nos dias do tabernáculo. Meu pai descia numa coluna de fumaça e enchia toda a casa, e as pessoas, as que estavam em pé caíam, e as que estavam caídas rolavam no chão. Meu pai já atuou. Agora eu atuei na obra da redenção. Mas agora, se eu não for, ele não vem. Porque quando ele vir, ele vai atuar nas próprias vossas vidas e vos revestir de poder para falar desta obra que eu realizei. Então agora aqui, para você entender, eu começo a ministrar aqui acerca da obra desse Deus fantástico, só para você entender o tempo em que nós estamos. Um tempo chamado graça, uma dispensação chamada graça. Teremos mais uma, a última, a sétima, chamada teocracia. Mas essa vai ser só no milênio, só depois do arrebatamento, porque até lá nós estamos nessa dispensação chamada graça. Chamado graça. A graça de Deus está sobre nós. Então escute aí, meu querido, para você entender melhor. Olha só, Jesus Cristo vai. Jesus Cristo faz a promessa: não saiam até que do alto sejam revestidos de poder, até que o Espírito do Senhor desça sobre vós. A Bíblia diz que Deus, ele se ausentou da terra por 400 anos. Antes de Jesus Cristo vir à terra, 400 anos o Espírito Santo ficou sem falar com nenhum homem na terra. Ninguém nesse período de 400 anos, antes, depois de Malaquias, ninguém profetizou, ninguém pregou, ninguém falou, impulsionado pelo Espírito Santo. Todos os homens que falaram, todos os homens que pregaram pelo seu próprio Espírito, não pelo Espírito de Deus. Deus passa 400 anos calado, sem falar com a raça humana. Esse período de 400 anos, diz-se a teologia, fazendo teologia, eu descobri que é o período negro da história da raça humana, é o período pior da história da raça humana. Esses 400 anos em que Deus não fala com o homem aqui na terra. Foi um período tenebroso, foi um período macabro, foi um período de treva muito tensa, foi um período terrível. Mas agora nós estamos num período chamado graça. Este período é um período tremendo, é um período que me chama a atenção pelo que é a promessa que Deus faz. A promessa de Jesus aqui não foi a promessa de um carro novo. A promessa de Jesus aqui não é a promessa de um carro. A promessa de Jesus aqui não é a promessa de um emprego público. É uma promessa em que ele promete, ele se compromete, ele deixa a palavra dele bem orada, dizendo que o Espírito do Senhor vai descer e vai revestir aquelas pessoas de poder, que ele vai descer e vai encher aquelas pessoas. Talvez nos dias de hoje esse evangelho que está sendo pregado nos dias de hoje, nós estamos aqui, estamos ali, estamos acolá, e vemos pessoas pregar só sobre bênção. Não, eu não sou contra. Comeremos o melhor desta terra, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o evangelho genuíno, ele não apresenta para casa, para carro, ele apresenta para a salvação de alma, para nós tirar as almas da mão de Satanás e trazer para a igreja. O evangelho genuíno aponta que um homem pecador, que um homem miserável, se ele levantar a mão aceitando Jesus, esse é transformado e liberto do poder do pecado para ir morar na glória. É o evangelho. E agora Deus levanta uma equipe para pregar este evangelho. E esta equipe que vai, ela não pode ir de qualquer jeito, ela tem que ir revestida de poder. A primeira coisa que eu aprendo aqui, meu querido, é que o poder de Deus sobre nossas vidas, ele é como ele tem objetivo. Qual é o objetivo, pastor? O objetivo é trabalhar. Ninguém pense ou ninguém exalte o seu coração achando que a virtude, que o poder de Deus vai descer sobre ela ou sobre ele, só para ele ser melhor do que a pessoa na igreja. Que o Espírito do Senhor vai descer sobre ela, só para falar mais
mais língua estranha ou só para profetizar? Não, o Espírito do Senhor, ele vai descer e vai nos revestir, mas com objetivo. Tem que trabalhar. Pastor, eu estou pedindo e não estou recebendo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Começa a pedir desta forma: Deus, me enche da tua unção, porque eu quero fazer a tua obra. Me enche do teu Espírito, que eu quero pregar o teu Evangelho. Me enche do teu Espírito, que eu quero visitar na penitenciária. Deixa eu ver quem está entendendo. Deixa eu ver quem está entendendo. Entende? Até que do alto sejam revestidos de poder. Lá em Êxodo, se eu não me engano, capítulo de número 31, ou é capítulo 30, um negócio assim, fala de Bezalel. E quando Deus, ele dá a planta do tabernáculo para Moisés, ele diz: Deus, Moisés fala, mas Deus, quem é o homem que pode fazer isso aqui? Esse negócio nesse tempo, aqui é um negócio de primeiro mundo, nós vivemos num tempo nômade. Isso aqui tudo, quem é que vai lapidar? Quem é que vai fazer tudo isso? Eu disse: epa, calma lá. Eu já tenho buscado, o nome dele é Bezalel. E esse Bezalel, eu enchi ele do meu espírito. Aí a frase continua: para trabalhar e inventar máquinas para fazer o tabernáculo. Olha, meu querido, eu venho nesta noite como boca profética te dizer: se tu quer receber de Deus, começa então a ter visão de trabalho na obra. Começa então a querer fazer a obra de Deus. Começa a querer ajudar teu pastor. Eu nunca vi uma pessoa colar no pastor e ela não ser cheio. Se comprometer com a obra de Deus e ela não ser cheio. Se prontificar diante de Deus, ela não ser cheio. Deixa eu ver quem nesta noite quer se comprometer. Deixa eu ver se tem alguém que quer ser cheio. Na igreja, eu estou tanto tempo na igreja e nunca fui cheio. Por que será? Por que será que as pessoas não são cheias? Se converteu ontem, tem pouco dia e já está cheio de Deus, já está até profetizando. Por que será? Deus trabalha no desejo do coração do homem. Se tem desejo aí de fazer a obra dele, prepara, meu querido, prepara, minha querida, porque o azeite vai descer sobre a tua vida, o azeite vai encher o teu vaso. Você está entendendo? Que tem objetivo, tem finalidade, o poder de Deus na vida da pessoa. Mas recebereis a virtude do Espírito. Essa igreja aqui que recebeu essa virtude, essa igreja, ela fez uma bagaceira no seu tempo. No século I, no primeiro milênio, essa igreja, ela foi continuar, depois que ela recebeu esse poder, depois que ela recebeu esta graça, ela ficou conhecida. Até então ninguém respeitava esses irmãos, até então ninguém dava nada por eles, mas até aquele dia, ou até esse dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, lá o versículo em que nós lemos, quando Deus, ele vem do céu com um vento veemente impetuoso. Escute, eu estudando acerca de vento veemente impetuoso, e eu descobri que isto, vento veemente impetuoso, ele nada mais é do que um tufão, do que um furacão. Você sabe, aqueles que aparecem na televisão lá na Flórida, na Flórida, a Flórida parece que é o campo de teste dos furacões. Toda vez que passam por ali, devasta tudo. O último que eu vi, pastor, ele pegou um caminhão, uma carreta, daquelas com baú gigantesco, pegou no chão, como se fosse de isopor, e levou lá para cima. Um furacão é um vento batendo, girando um em torno do outro, na forma de um funil. Ela pegou a carreta e levou lá para cima, e o barulho é tremendo. São ventos de mais de 120 km por hora. Só para você compreender, querido, aquilo é tremendo. O vento é poderoso. E exatamente no dia em que o revestimento de Deus veio para esta igreja, veio desta forma, veio com poder, veio com barulho, veio trazendo, aterrorizando as mentes. De repente todos estão lá, diz a Bíblia, que
ali havia as nações de todos os lugares, debaixo do céu, ali naquele lugar. E de repente todos ouvem aquele vento veemente, impetuoso. Ele vem, poderoso, mas ninguém vê nada. E de repente ele entra dentro do cenáculo. Ele cabe dentro do cenáculo. E quando ele entra, ele começa então a trovejar dentro do cenáculo. E línguas repartidas saem dele e pousam sobre as pessoas. É nesta hora que acontece o revestimento. É nesta hora que o Espírito do Senhor descia sobre as pessoas. E quando o Espírito descia sobre uma pessoa, aquela pessoa, ela estava em pé. E quando o Espírito descia sobre ela, ela não aguentava mais. Ela pendia para um lado, pendia para o outro, ia para frente, fazia algum tipo de rebelejo, de reboliço. Desta forma, as pessoas não aguentaram. Estão proibindo por aí os movimentos, mas eu ainda sou de uma igreja em que quando Deus pega ela, ele pula, ele salta, ele atende celular. Oh, aleluia! Reação do poder de Deus. Estes homens estão bêbados por causa da forma em que eles se portavam. Eu só conheço um bêbado pelo odor da cachaça, ou ele mais ou menos fazendo isso. Eu só conheço assim. Se ele estiver caladinho ali na dele, eu não conheço. A não ser que ele fale comigo e eu sinta o odor da cachaça. Mas senão eu só conheço ele assim. Eu também já bebi e sei que o bêbado, ele tenta manter o equilíbrio, mas ele não consegue. Porquanto o cérebro dele não consegue assimilar, não consegue trabalhar dentro da normalidade, porque ele tem uma substância que impede de ele trabalhar normal. Quando o poder de Deus ele desce sobre uma pessoa, nós não podemos mais nos controlar, não podemos mais manter o equilíbrio, a postura, sabe, assim ficar. Não, você sente, você pula, o fogo queima, a coisa acontece. Quem está entendendo nessa noite? Oh, aleluia! Não proibindo por aí, dizendo que é o diabo, dizendo que é Satanás, que lá na macumba faz, que lá no terreiro de Umbanda faz. Tudo bem se fazem lá, estão nos imitando.